Olá, galerona do bem! Seria muita ousadia se o Aprendendo com Régia Soares trouxesse para você uma linha do tempo, da pré-história aos dias atuais. Pois é, mas eu vou trazer para vocês exatamente isso. Uma linha do tempo que fala da pré-história, da época dos homens das cavernas, da época dos australopitecos, da época em que existiam as pessoas que andavam de um lugar para outro, onde eles eram nômades, depois passaram a ser sedentários até os dias atuais. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa história. A pré-história, ela é definida por muitos historiadores como o período antes da escrita. E a história propriamente dita, ela é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos ver características de cada uma dessas idades. Vou falar para você primeiramente sobre a pré-história, dividida em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, Neolítico, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Vou dizer para vocês algumas características desses períodos, tá? Então, o homem, primeiramente, ele era nômade, ele saía de um local para outro em busca de alimentos, ele passou a ser sedentário, ou seja, ter a moradia fixa em um único lugar. Surgiu também o fogo, claro, né, que a gente não pode deixar de falar da presença do fogo, da descoberta do fogo e também das figuras rupestres. Geralmente eram feitas em cavernas, quando o homem da pré-história, ele deixava documentado o seu cotidiano através de símbolos, através de desenhos. Bom, e agora eu vou falar para vocês sobre a Idade Antiga e eu vou destacar para vocês o papel das civilizações, como por exemplo o Egito, com a presença das grandes pirâmides, né? As três principais, Kelpis, Kefi e Miquerinos, o papel do faraó, que era tido como um deus na terra. Vou destacar para vocês também a Grécia, com a sua mitologia, né? O politeísmo. Vou destacar também Roma, o Império Romano do Oriente, do Ocidente, a Mesopotâmia, terra entre rios, né? E todos os reis que por ali passaram. Vou dar o exemplo de Nabucodonosor, vou dar o exemplo também de Hammurabi, ou Hammurabi, como você queira falar, né? No seu código, o código olho por olho, dente por dente. E a gente sabe que essas civilizações, elas surgiram às margens dos rios. Por quê? Porque favorecia a navegação, favorecia também a plantar os alimentos, a colher os alimentos, a irrigação. Isso tudo era favorecido pela presença dos rios. E agora eu vou falar um pouco para você sobre a Idade Média, também conhecida como período medieval ou Idade das Trevas. Claro que isso aí daria uma aula completíssima, mas eu vou falar só algumas características para a gente conhecer um pouquinho aqui nessa aula, tá? Então, eu posso destacar da Idade Média a peste negra, que assombrou a Europa. Eu posso destacar o papel da Igreja Católica, rica, poderosa. Eu posso também destacar o feudalismo, essa relação de vassalagem, de sucerania. E agora eu trago para vocês características da Idade Moderna. Eu destaco aí o Renascimento, eu destaco o humanismo, eu destaco também para vocês as reformas religiosas e um assunto que eu adoro é a expansão marítima, porque aí eu vou envolver o Brasil, não é? O Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses que chegaram aqui em 1500. Esses portugueses que foram os pioneiros nas grandes navegações. A gente sabe que nas grandes navegações existiam vários objetos que serviam como um instrumento de localização, como a bússola, o astrolábio, os mapas, né? E uma coisa importante que a gente tem que lembrar
eles tinham pavor do Oceano Atlântico, porque era um mistério, era o desconhecido. Mesmo assim, eles conseguiram navegar, conseguiram descobrir caminhos marítimos para as Índias que era naquela época a grande conquista para eles, porque existiam lá as especiarias. Mas quando esses portugueses chegaram aqui no continente americano, eles descobriram também as jazidas de minérios. E aí, ó, o olho grande na nossa terra. Vou destacar para vocês algumas características, falando de Brasil ainda, tá? Sobre o primeiro reinado, governado pelo imperador Dom Pedro I. Vou também falar um pouco do segundo reinado. Esse segundo reinado, governado por Dom Pedro II. E aí eu tenho como uma das principais características desse período a escravidão no Brasil. Gente, a escravidão, quando os negros africanos, eles eram trazidos da África para servir de escravo, para servir de mão de obra, e a gente sabe perfeitamente que a Lei Áurea de 1888, ela aboliu a escravidão, mas não deu condições de vida a nenhum negro liberto. E agora eu trago para vocês a idade contemporânea que nós vivemos hoje, que nós estamos passando por ela. Ela teve início com a Revolução Francesa, de 1789 até os dias de hoje. Claro que eu poderia tirar dessa idade, oh meu Deus, muita coisa para trazer nessa aula para vocês. Mas eu vou destacar algumas características e vou dividir em temas para depois explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então eu destaco aí, claro, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, destaco também Primeiro e Segundo Reinado no Brasil. Eu tiro para a gente debater aqui na nossa aula também o período militar no Brasil e os dias atuais, o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Dessa idade contemporânea, eu posso ainda trazer nessa aula para vocês a presença do capitalismo. E agora, com a idade contemporânea, eu vou fazer uma relação com o Brasil, começando com a chegada da família real portuguesa, onde trouxeram vários benefícios, não pensando no povo que já moravam aqui não, pensando, claro, na corte portuguesa. Então, foi instalado aqui no Brasil Biblioteca Nacional, avanço na medicina, Banco do Brasil e muitos outros benefícios. Destaco aí também o governo de Dom Pedro I, conhecido como Primeiro Reinado. Foi nessa época que houve a independência do Brasil. Destaco agora o segundo reinado, com a presença e o governo de Dom Pedro II. E nessa época eu tiro para vocês a Guerra do Paraguai, tá? Onde houve a Tríplice Aliança, uma união, um acordo, na verdade, entre Brasil, Uruguai e Argentina. E destaco agora para vocês a Era Vargas, que foi considerado para uns o ditador, para outros o pai dos pobres, já que foi na época do governo dele onde foi instalado alguns benefícios para o trabalhador, como carteira assinada, 13º, remuneração de férias e muito mais. Vou destacar agora o papel também no Brasil da ditadura militar, uma época que para muitos foi um terror, onde as torturas, onde o exílio, onde a falta de liberdade, a falta de expressão de liberdade era predominante. Tanto é que existiu o AI-5, Ato Institucional número 5, que privava as pessoas justamente disso, da liberdade de expressão. Muitos artistas foram presos, muitos professores foram presos, muita gente foi exilado daqui do nosso Brasil. E destaco para vocês agora os dias atuais, que o que eu desejo, sem sombra de dúvidas, melhores dias, melhores épocas, melhores governos. Bom, e a nossa linha do tempo
vai ficando por aqui. Fiquem todos em paz e inscrevam-se no canal, comente, compartilhe conhecimentos. Beijos e até a nossa próxima aula.